Bom dia, meus amados. Começamos este momento, né, de meditação, de reflexão na palavra do Senhor, dando sempre graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, pelo prazer que temos de estarmos sempre vinculados a esta verdade e porque na nossa projeção espiritual nós sabemos que cada dia que passa estamos mais perto da promessa de Cristo, da sua vinda, do tempo com Deus. Isto deve alegrar o nosso coração em todo o tempo e deve nos exortar e animar a prosseguir, a continuar buscando, refletindo nas coisas de Deus, sempre aprendendo, porque o Espírito é incansável. Ele sempre terá uma informação a mais, sempre terá algo a nos acrescentar dia após dia. E nós, como cristãos, devemos nos acostumar a, a ter tempos para Deus em cada dia que Ele nos dá. Não devemos esperar tempos e tempos, sabe? Às vezes, tem muita gente, às vezes, que vai na igreja, mas não tem tempo em casa para tomar a palavra e observar ela, se dar o tempo de examiná-la. E é muito importante porque o cristão ele deve viver uma vida consciente. Ou seja, eu devo saber o que eu estou vivendo. Eu não posso viver apenas em função daquilo que ouço falar. Ah, porque eu fui no culto, eu escutei isso, aquilo, outro. Não, eu devo dar ouvidos ao Espírito, e o Espírito fala através da palavra, mas a palavra é escrita. Porque esta palavra é viva e ela quer nos ensinar, quer nos ajudar a compreender verdadeiramente as coisas. E este é o fundamento que Cristo nos deixou, o seu Evangelho, para que por ele nós fôssemos direcionados de maneira correta, através do Espírito Santo, e nós pudéssemos alcançar a salvação. Por isso que a nossa vida ela deve ser vivida conscientemente, ou seja, compreendendo, sabendo exatamente o que nós devemos fazer, como devemos desenvolver a nossa vida. Porque uma coisa nós não podemos fazer, é nos deixarmos guiar, sabe? Como diz a palavra de Deus, por vento de doutrina, indo para lá, para cá, procurando alguma coisa, mas sem entendimento. Para o cristão isso não serve. O cristão ele deve ter realmente entendimento das coisas. Para que haja entendimento, é necessário que o Espírito esteja presente. Somente por ele nós poderemos compreender as coisas de Deus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus e lhe parece loucura, porque elas só se discernem espiritualmente. Então, por mais que a pessoa queira viver uma vida para Deus, sem o Espírito, jamais poderá compreender, jamais poderá entender de que forma, como, com que capacidade. Se o Espírito não lhe for dado, a pessoa permanece natural, ela não tem como chegar a Deus, não tem como desenvolver uma vida para o Senhor. E é por isso que é importante sempre observar a palavra, porque ela vai nos ensinar, vai nos ajudar a entender as coisas. Eu queria nesta manhã falar sobre um tema muito controverso, muito complicado, sabe? Divide muitas vezes a igreja porque uns pensam de uma forma, pensam de outra. Porque uma igreja prega uma coisa, outra prega outra coisa. Mas nós temos que entender, irmãos, que o que Cristo nos deixou é um evangelho, é uma palavra só e essa palavra é para todos. E essa palavra, né, este evangelho que Cristo nos deixa é uma sabedoria completa, a qual nos vai orientar perfeitamente sobre como a nossa vida deve ser vivida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele recebe de Cristo uma informação exclusiva, algo que ele começa simplesmente a ensinar e a nos ajudar a entender o propósito, né, de termos uma vida em Cristo. E através das cartas que ele escreve, ele vai nos ajudando a compreender o sentido da nossa vida, como ela deve ser vivida, para que não haja confusão. Quando nós começamos a dar ouvidos a esta verdade,
a esse evangelho que Cristo nos fala, nos deixa, o Espírito nos é dado. Quando nós recebemos o Espírito, começamos simplesmente a desenvolver uma vida de maneira correta, conforme o Senhor nos ensina, mas principalmente com entendimento. O que faz falta realmente é o entendimento, é poder saber exatamente se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado. E uma das coisas que é controversa, que é difícil, que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã, tem a ver justamente com a maneira como nós vemos as coisas. Né? Nós vamos na igreja e nem sempre somos ensinados da maneira correta. Mas por que há dois testamentos? Né? Porque há um testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. São coisas que nós precisamos entender, compreender bem, porque nós temos que saber a qual deles nós pertencemos. E uma coisa eu posso lhe dizer, nós não pertencemos aos dois, é impossível, porque eles se contradizem. Então nós temos que entender isto, né? Se eu vivo pelo Antigo Testamento, eu não posso viver pelo Novo. E se eu vivo pelo Novo, eu não posso viver pelo Velho, porque eles se contradizem. Um diz assim, amai ao teu amigo e odiai ao teu inimigo. E outro diz, amai ao teu amigo e amai também ao teu inimigo. E aí você se depara com uma realidade adversa. E aí, o que eu devo fazer? Bom, se nós partimos de uma lógica, o último testamento é porque ele foi necessário em função de que o velho já não cumpria exatamente. E é o que o livro de Hebreus, né, nos fala sobre isso. O Velho Testamento já deixou de cumprir o seu objetivo porque o povo de Israel não conseguiu viver por ele. Deixou de cumprir o objetivo. Porque simplesmente essa lei, esse Velho Testamento, Deus tratou sempre a um povo chamado Israel, um povo judeu. Mas esse mesmo povo se tornou rebelde, se tornou desobediente e não quis. E no fim Deus se ira e ele se desliga, né, por 430 anos do seu povo. E quando se manifesta novamente ao mundo, agora já não é da mesma forma, já não é em função dessa lei, agora sim é um Novo Testamento fundamentado em Cristo Jesus, na revelação da promessa que Deus tinha feito quando o homem pecou. Então Cristo se revela ao mundo para nos trazer algo novo, algo que não havia. O que não havia no Velho Testamento era um projeto de salvação. Não havia essa condição que o homem se projetasse a salvação. E Cristo nos traz isso. É um novo projeto onde agora o gentio passa a fazer parte. Coisa que no Velho Testamento também não havia isso, porque o Velho Testamento era exclusivamente para um povo chamado Israel. E toda promessa, e toda maldição, e toda bênção era exclusivamente para eles. Mas agora nós somos convidados a participar de um novo projeto chamado Evangelho, que é a revelação de Cristo ao mundo com um propósito de salvação para o mundo. Não apenas para um povo, mas agora para todos. E este projeto se vive pela fé. Ou seja, eu preciso crer, preciso aceitar ele. É um projeto que somente se vive pelo Espírito, porque sem o Espírito jamais poderemos nos adentrar no sobrenatural e jamais poderemos entender de que se trata. É justamente por aquilo que a palavra nos fala. Sem o Espírito é impossível compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, não há como. Então, o Evangelho começa a fazer diferença, porque é um projeto diferente. Enquanto Israel vivia na obediência de uma lei, Deus abençoava, mas se eles desobedeciam essa lei, Deus amaldiçoava.
Então, a lei sempre impôs sobre o povo de Israel uma condição de obediência e de desobediência, de bênção e de maldição. Mas isso acabou. Quando Cristo vem ao mundo, ele vem com um novo projeto, chamado Evangelho, que é justamente a manifestação do amor de Deus. Veja a diferença. Agora Deus não julga, Deus não condena. Deus simplesmente ignora o pecado do homem e na sua longanimidade ele espera que todos venham à salvação, ao arrependimento do seu pecado para serem salvos. Veja a diferença. Então, através de Cristo, se manifesta sobre o mundo uma opção misericordiosa de Deus, para que agora toda pessoa, qualquer um, não importa quem seja, se é judeu, se é gentio, não interessa, basta crer. Se você crê em Cristo, se você aceita Cristo, se você quer ter uma vida com o Senhor e está disposto a viver em função dele, o Senhor entrará na tua vida, te concederá o seu Espírito e a partir dali você será encaminhado a um processo aperfeiçoador para que você possa entrar no reino de Deus, que é um lugar santo. Este é o Evangelho. E é aqui que nós entramos. No outro nós não poderíamos entrar porque não era para nós. Era apenas para o povo de Israel. Então, é importante que nós como cristãos possamos entender a diferença que faz. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 2, vocês podem observar isto. No versículo, a partir do versículo 12, 13, 14, ele vai falando o que Cristo veio fazer. E ele diz que naquele tempo, quando se estabeleceu a lei, ele diz que nós gentios não fazíamos parte disso, não tínhamos comunhão com o povo de Israel e não fazíamos parte do plano de Deus, mediante a lei. Não estávamos sem Deus e sem esperança, diz a palavra de Deus. Não havia para o gentio. Por quê? Porque a lei apenas era para um povo chamado Israel. E para isso esse povo precisava se circuncidar, precisava cumprir certas normas que Deus exigia, né? E tudo isso era, irmãos, era carnal, não havia uma condição espiritual, né? A obediência à lei era a obediência àquilo que estava escrito. Não havia a intervenção sobrenatural do Espírito para te capacitar para viver a condição que Deus te pedia. Hoje, no Evangelho, é impossível viver ele. Impossível viver ele sem o Espírito Santo. O Evangelho é somente para pessoas que verdadeiramente querem, que amam a Cristo, que querem ter uma vida com Ele e abrem um compromisso de se negar a si mesmo para que o Senhor se torne o Senhor da tua vida. E para isso você precisa ter consciência disso. É por isso que o Evangelho precisa ser conhecido, a palavra do Senhor precisa ser entendida, mas principalmente crer nela. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós meditamos, refletimos, quando ouvimos alguém falando de Jesus, deste projeto de salvação, e nós aceitamos ele para nós, então o Espírito nos é dado. E a partir dele tudo começa a tomar um rumo diferente. Porque o Espírito começa a trabalhar na nossa vida em tantas áreas, porque ele necessita nos tornar parecidos com Cristo. Este é o projeto aperfeiçoador que o Espírito tem. Este é o projeto que o Espírito vai trabalhar na vida de cada cristão. Quem é o perfeito? Jesus, ele é perfeito. Ele é santo. Tudo que Cristo ele é, o Espírito quer trabalhar na vida do cristão e é necessário que isso aconteça. Porque nós, sendo pecadores, jamais poderíamos entrar no reino de Deus, que é um lugar santo. Então, todo este processo pelo qual nós passamos, e é por isso que Cristo nos deixa a sua verdade, porque é o próprio Cristo, o Verbo, é o próprio Cristo que nos foi dado, é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E este caminho que Cristo nos deixa é justamente o ir observando a verdade, observando esta palavra, e através do Espírito poder adquirir do Senhor esta capacidade que somente Ele tem. 1 Pedro diz, sede santos,
porque eu sou santo. Veja, de onde nós podemos adquirir essa capacidade se nós somos pecadores? Se nós não temos, sabe, o que fazer para adquirir essa condição? E é por isso que o Espírito nos foi dado, para que, através deste Evangelho, através desta verdade, o Espírito, ele simplesmente vai nos capacitando, vai nos dando esta condição que somente Ele pode nos dar. Porque Ele vai nos ensinando através da palavra, e esta palavra, este Evangelho, irmão, vai nos revelando a Cristo na sua essência, na sua santidade, na sua longanimidade, na sua misericórdia, no seu amor, na sua compreensão, em tudo que Ele é. O Evangelho vai revelando a Cristo, a um Cristo santo, a um Cristo amoroso, a um Cristo perdoador. E o Espírito, ele quer que nós possamos ir adquirindo esta semelhança com Cristo, esta condição, esta capacidade, esta condição que somente Cristo tem. O Espírito, ele vai trabalhar a vida toda de cada cristão para que nós possamos ir adquirindo cada vez mais uma condição, mais uma, mais uma, mais uma. E pouco a pouco a nossa vida vai sendo transformada. É um processo transformador, é um processo aperfeiçoador que o Espírito precisa cumprir na vida de cada cristão, porque ele nos apresentará a Cristo como uma igreja santa, como uma igreja imaculada, como uma igreja que adquiriu a semelhança com Cristo. E é por isso que cada cristão deve verdadeiramente permitir que isto aconteça. Essa entrega ao Senhor, esse negar-se a si mesmo, que Jesus disse: quem perder a sua vida por causa de mim, ganhá-la. Mas quem ganhar a sua vida, perdê-la. Ter uma vida em Cristo é uma vida, irmãos, onde o Senhor estará em todo o tempo nos aperfeiçoando, tratando de nós. Porque nós somos frágeis, somos fracos, somos pecadores, somos limitados, somos pecaminosos, somos maliciosos, temos tanta coisa ruim que nada de nós serve para Deus. É por isso que necessitamos nascer de novo. Nascer de novo é só através do Espírito Santo, porque nascemos justamente em uma condição de santidade, através de fundamentos que são santos, através de um tratamento, de uma capacitação que o Espírito vai operando em nós e ele vai nos tornando parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo, pouco a pouco. Jamais poderemos adquirir a essência completa de Cristo, mas estamos num processo. E o que importa é nós entender que é necessário viver este processo transformador, permitir que o Espírito trabalhe na nossa vida, sermos capazes de confessar diante do Senhor as nossas fraquezas, para que o Senhor, sabe, nos perdoe, nos justifique, porque nós fomos capazes de reconhecer: Senhor, eu sou uma pessoa mentirosa, eu não consigo parar de mentir e eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não consigo por mim mesmo. Então o Espírito vai me capacitar com a capacidade que Cristo tem. E eu, em algum momento, vou parar de mentir. E eu vou começar a dizer a verdade. A malícia, o engano, e assim por diante, tudo aquilo que nós somos nós que temos que confessar ao Senhor. O Senhor quer nos ajudar, mas nós temos que reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, que somos limitados. É o Senhor que opera em nós a sua misericórdia. É Ele que opera sobre nós o seu poder e nos transforma. É assim que nós vamos adquirindo a essência de Deus, a essência de Cristo. Pouco a pouco vamos adquirindo uma capacidade de comportamentos, de pensamentos, de atitudes, sabe? De decisões que tomamos, sabe? De a palavra que flui através da nossa vida, sempre com a melhor das intenções, para ajudar as pessoas, para amar as pessoas, para entender que Cristo espera isso de nós. A igreja de Cristo precisa ser direcionada pelo Espírito, fundamentada sempre no seu Evangelho, porque são princípios santos. E porque nós, sendo tratados pelo Espírito, fomos transformados para desenvolver uma vida diferente do que nós éramos, diferente do que nós pensávamos.
do que nós falávamos. Nós somos a obra do Senhor. O Espírito está nos aperfeiçoando, porque Deus Ele quer que nós vivamos com Ele eternamente. Mas para isso é necessário que passemos por esse processo. Por isso que nós precisamos entender o que é ser cristão. É por isso que a lei não serve para nós, porque nós vivemos pela fé. Vivemos pela fé. Nós somente necessitamos crer. A palavra de Deus é clara no livro de Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé. O que Cristo tinha que fazer, já fez. Morreu na cruz, pagou o preço. Pelo nosso pecado nos justificou. Mas ainda há um processo para chegar a Deus. Há um caminho no qual o Espírito trabalhará toda a nossa vida. Filipenses 1:6. Tenho, porém, que aquele que começou a boa obra em vós virá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Há um processo, irmãos, pelo qual nós temos que passar. Há um caminho que temos que trilhar para podermos chegar no reino de Deus, e o Espírito estará sempre conosco, nos ajudando, nos capacitando, nos dando entendimento, tudo o que necessitamos para chegar lá. E o Espírito é o responsável disso. E Ele fará com prazer, porque essa é a responsabilidade que lhe foi delegada. Ele nos foi dado com esse propósito, com esse objetivo. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é o responsável de nos dar tudo o que necessitamos, e Ele simplesmente vai nos guiar para que todo o processo aconteça na nossa vida e nós possamos chegar verdadeiramente como uma igreja preparada, pronta para entrar no reino de Deus. Por isso que é importante que nós possamos entender as coisas de Deus. Uma pessoa sem um espírito, irmãos, um cristão sem um espírito é um cristão morto, porque ele jamais poderá servir ao Senhor, jamais poderá adorar a Deus, porque tudo para Deus precisa ser no espírito. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque a palavra de Deus diz que Ele é espírito. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sem o espírito, nós permanecemos mortos, porque quem nos vivifica, quem nos dá vida com Deus é o Espírito Santo, mediante termos aceitado a Cristo Jesus. Então as coisas, elas não funcionam da maneira que muitas vezes pensamos. Não. Nós precisamos ter entendimento, e esse entendimento somente o Espírito nos dará. É por isso que Jesus lhe diz que a primeira coisa que deve acontecer na vida do cristão é o novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da verdade e do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E se você não entra, como você vai conhecer? Jamais. Como você vai poder entender? Jamais. Porque somente o Espírito que pode nos levar, nos adentrar no seu reino, e pode simplesmente nos revelar todo o conteúdo, tudo aquilo que necessitamos saber. E toda a capacidade para viver isso é somente o Espírito que nos dará. Por isso é importante, irmãos, reflitamos, meditemos. A palavra, ela é completa, tem resposta para todas as coisas da nossa vida. Nós não podemos simplesmente sermos levados por vento de doutrina, né? Porque um diz uma coisa, o outro diz outra coisa. O que é certo, o que é errado? Nós temos que saber o que estamos vivendo. A lei não é para nós. E hoje, muitas vezes, nós estamos ouvindo dentro das igrejas ensinamentos que vão simplesmente direcionando a tua vida para você viver em função de princípios que são da lei. Não serve para você. Ninguém diz a palavra de Deus. Gálatas 3, irmãos. Veja. Gálatas 3 diz assim. No versículo 11 diz assim. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Romanos 8:1 diz que nós já não vivemos pela lei do pecado e da morte, mas hoje vivemos pela lei do Espírito. São dois tipos de leis, uma lei carnal e uma lei espiritual.
Por isso que muitos princípios que hoje se pregam dentro das igrejas é perigoso. A gente precisa saber se isso é verdade, se não é. Porque nós, quando entramos numa igreja, nós entramos com disposição de aceitar tudo, de crer realmente. Mas não paramos para examinar a palavra, para nos aprofundarmos nela, para descobrir se aquilo que estamos vivendo é certo. É certo guardar o sábado. Eu sei que são controversos, são princípios controversos. É certo dar o dízimo. É certo comer certo tipo de carnes. E assim por diante. Há tantos princípios de Deus que eram vividos na lei. É certo tudo isso? Isso serve para nós? Ou nós vivemos num novo conceito, num novo testamento, que tudo isso não faz parte? Nós precisamos estar atentos àquilo que estamos vivendo. Precisamos estar atentos àquilo que estamos vivendo. Porque quem vive pela lei, quem se justifica pela lei, quem permite que a lei possa entrar, um princípio de Deus, um princípio da lei, te obriga a viver toda ela. Toda. Você está obrigado, e quando você está nessa condição, você está debaixo de maldição. Então é importante que você observe a palavra de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus. Todo aquele, versículo 10, irmãos, capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, diz assim, olha, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se deixar circuncidar, irmãos, tem a ver justamente com você permitir que certos princípios da lei façam parte da tua vida. E quando você adota essa postura, você simplesmente está obrigado a viver toda a lei. E em Gálatas 5 diz assim que aqueles que vivem pela lei estão desligados de Cristo. Se desligaram porque ou você vive um fundamento ou você vive outro. Um é carnal, o outro é espiritual. Precisamos entender as coisas de Deus de maneira muito profunda, entendê-las. O apóstolo Paulo trabalha muito isso para que nós possamos entender que a nossa vida hoje se vive pela fé e não pelas obras da lei. O Evangelho, irmão, nos liberta, nos dá liberdade. Quem toma as decisões somos nós. Tudo nos é lícito, tudo nos é permitido, mas nem tudo me convém. Quem toma as decisões somos nós, os caminhos estão ali. O Espírito simplesmente nos dá liberdade. Onde o Espírito está ali, há liberdade, gente. Não há obrigações. Sobre o cristão espiritual, não há obrigações. Não há leis que tenham que se respeitar, que se impor. Irmão, você tem que fazer isso. Não existe isso no Evangelho. Na lei, sim, porque a lei é obrigação. Tudo que a lei te ensinava é obrigação. Você tem que cumprir. Mas no Evangelho de Cristo, não. Você é livre. Os caminhos, o Espírito vai te ensinando, vai te mostrando. A opção certa e a opção errada, ele vai te ensinando. Mas quem toma a decisão é você, somos nós. Essa é a diferença. E Deus não nos julga por isso, Ele simplesmente vai nos ensinando. Se erramos, Ele nos ajuda, nos levanta e nos ensina para que nós possamos corrigir o nosso erro. Ele é longânimo, Ele é paciente. A cada dia Ele renova suas misericórdias sobre nós. Ou seja, em todo tempo o Senhor está nos dando a oportunidade de corrigir, de consertar nossa vida errada e podermos ter uma vida correta com Ele, sempre direcionado pelo Espírito. Mas não estamos debaixo de uma obrigação. Todo princípio que te obriga a fazer uma coisa não é do Evangelho, é da lei. E isso não serve para o cristão, porque isso não vai te justificar diante de Deus. Não vai te justificar, porque Cristo, Ele veio para nos libertar, justamente Ele nos libertou da maldição da lei. Né? Cristo nos libertou da maldição da lei. Quando Ele morreu na cruz, quando Ele se fez maldito por nós, Ele tirou esse peso de nós.
Então, nós não estamos obrigados a viver por ela. Então, a maldição da lei não está sobre nós, porque Cristo pagou o preço justamente para nos libertar dessa condição. E é por isso que hoje vivemos pelo Espírito, na liberdade que o Senhor nos dá. É para isso que fomos libertos, para vivermos livremente, fazendo nossas escolhas, tomando as nossas decisões. Porque a verdadeira adoração, ela flui justamente de um coração puro, limpo, mas que verdadeiramente ama a Deus e simplesmente ele se manifesta na liberdade que Deus lhe dá, sem que ele me imponha absolutamente nada. Simplesmente é uma expressão de agradecimento, de alegria, de prazer, de poder saber como Deus é bom e o que Ele fez por nós. Então, toda a expressão de adoração, sabe, ela flui naturalmente, sem eu estar obrigado a cumprir. Não, eu faço porque eu verdadeiramente quero, porque eu faço minhas escolhas. Eu estou nesta manhã meditando sobre a palavra e compartilhando um pouquinho com vocês, porque eu amo ao meu Deus. Eu sou muito grato. Isso não significa que eu seja melhor do que ninguém, não. Eu sou tão falho quanto qualquer pessoa. Mas a graça do Senhor me alcançou e hoje, por aquilo que eu vivo, eu posso agradecer ao Senhor. E tudo que eu puder fazer para Ele, eu vou fazer espontaneamente porque eu quero, não porque alguém me obriga. Eu não estou sujeito, irmãos, a uma escravidão. A lei era a escravidão, porque eles tinham que obedecer, porque se não obedecessem, havia maldição. Se obedecessem, havia bênção. Mas eles estavam obrigados a cumprir. Não era uma opção, era uma obrigação. O Evangelho não, é uma opção. Deus simplesmente te liberta. É você que vai determinando como você quer viver essa vida em Cristo. Você quer alcançar uma condição mais íntima com Deus? Busca mais. Não quer ter uma intimidade muito profunda? Não busque. A escolha é sua. Quer experimentar o sobrenatural? Então se adentre cada vez mais a ter uma vida espiritual. Se adentre mais no seu Evangelho e queira experimentar tudo aquilo que o Senhor te ensina. Mas a opção sempre será nossa. Diferença entre a lei e a fé, irmãos, é que na lei nós somos escravos, na fé somos livres. Pense, reflita, vive uma vida com entendimento. Não se sujeite apenas a qualquer coisa. Não diga amém para tudo. Diga amém para aquilo que você verdadeiramente entende, compreende. E você sabe que isso te convém, que isso é bom, isso vai edificar a tua vida. Então, sim, quando você tem a plena consciência do que você está fazendo, da decisão que você está tomando, então, sim, para Deus tem valor, porque foi a sua escolha e a escolha da qual o Senhor se agrada. Amém, irmãos? Servir ao Senhor sem saber o que eu estou fazendo não tem valor algum. Mas servir ao Senhor, sabendo exatamente o que eu devo fazer, porque o Senhor me deu entendimento, isso agrada muito ao Senhor. Vivamos sempre uma vida consciente, irmãos. O Espírito está ali justamente para nos ajudar. Não é exclusividade de uns, é para todos. Aqueles que querem, aqueles que desejam aprender, aqueles que desejam entender as coisas de Deus. O Espírito está sempre pronto. E é o que Deus quer lhe dar a cada cristão. Mas para isso é necessário que nós nos entreguemos plenamente, que tenhamos realmente no nosso coração um desejo sincero, verdadeiro, de querer ter uma vida com Deus. Tudo demais é o Senhor que nos dá. Tudo provém de Deus. Não se preocupe quem você é, por isso que Cristo nos chama. Vinde a mim os cansados, sobrecarregados. E não está fazendo escolhas. Então, somente aqueles que não. Está cansado, está sobrecarregado da tua vida, de tudo que acontece no teu dia a dia, né? Problemas, preocupações, não tem paz na sua vida. Jesus está te esperando. Está pronto para te ajudar, mas a escolha tem que vir de você. Amém, irmãos? Sempre pense nisso. É uma palavra
Você pode crer, pode não crer, pode aceitar, pode não aceitar. É o que eu tenho aprendido durante a minha vida e o que eu tento passar para as pessoas. Mas tudo está escrito. Irmãos, tudo está escrito. Toda a resposta que necessitamos está escrita. Temos que nos apegar a esta verdade, aprender a examinar esta verdade, porque é por ela que o Espírito operará sobre nós e é por ela que todo o entendimento das coisas de Deus nos serão reveladas. Este Evangelho que Cristo nos deixa, ele é completo. Se você crê, então conheça. Se você conheça, viva. Tenha uma vida com Deus. Se deixe guiar pelo Espírito para que a salvação esteja cada dia mais próxima de você. E o objetivo final venha realmente se concretizar na vida de cada cristão. Tenham um bom dia, meus amados. Deus abençoe.